Olá, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de deixar com os irmãos um versículo na Palavra de Deus que se encontra lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nesse texto aqui nós encontramos, irmãos, três princípios, para aqueles que gostam, se dispõem a servir ao Senhor. Tem muita gente que tem se disposto a servir ao Senhor, mas diz que não é muito chegado à leitura da Palavra de Deus, E aqui nós temos três lições para nós estarmos aprendendo com Esdras. Primeiro, Esdras, quando se dispôs a servir ao Senhor, ele dispôs o coração a buscar a lei do Senhor. Primeiro Esdras foi buscar conhecer o Senhor primeiro, ao Senhor que ele queria servir, que ele tinha disposto a servir. O primeiro passo que ele fez foi buscar conhecer a esse Senhor. Não tem como nós servir alguém sem que nós o conheçamos. O Senhor não é diferente. Primeiro nós precisamos conhecê-lo, para que nós possamos o servir. Não tem como servi-lo sem conhecê-lo. E o meio de nós conhecê-lo é por meio da sua palavra. Então Esdras primeiro ele buscou conhecer. Depois ele diz que ele foi cumprir, ele passou a cumprir aquilo que ele tinha conhecido com respeito à lei do Senhor. Ele dispôs a cumprir a lei do Senhor. Tiago diz que não basta nós sermos apenas ouvintes da sua palavra, da palavra de Deus, mas temos que ser praticantes, E Esdras fez isso. Primeiro ele buscou conhecer, depois ele passou a cumprir e depois ele passou a ensinar a Israel. Ele passou a ensinar. Aí ele tinha autoridade para ensinar, porque primeiro ele conhecia, depois era algo que ele colocava em prática. E em terceiro, aí ele podia ensinar com autoridade, porque ele estava fazendo aquilo que ele sabia, aquilo que ele conhecia. Irmãos, então o primeiro passo para aquele que quer servir ao Senhor, primeiro tem que conhecer. Segundo, tem que praticar aquilo que ele vai passar a ensinar. Aí sim, em terceiro lugar, ele pode passar a ensinar. E tudo que nós formos servir ao Senhor, nós precisamos de conhecer, quer seja na parte da pregação, quer seja na parte do louvor, quer seja na parte de oração. Primeiro nós temos que conhecer o Senhor. Que Deus nos ajude nisso. Amém.